Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, onde nesse nosso vídeo eu darei prosseguimento a um dos conteúdos que eu mais tenho prazer em dar aula, que é o conteúdo de escolástica. E tratar a escolástica aqui é um desafio absurdo para mim. Haja visto que o Enem, alguns vestibulares, eles cobram algumas especificidades assim absurdas nesse assunto. No vídeo passado, eu trabalhei com vocês a possibilidade da filosofia cristã a partir da patrística. Comentei com os senhores que a patrística começa ainda dentro da Idade Antiga e ela acaba adentrando na Idade Média, tendo como principal nome, inclusive, a figura de Santo Agostinho. Disse para vocês que a patrística ela surgiu para combater o pensamento do paganismo. Pessoal, a filosofia cristã ela vai ter um segundo momento na Baixa Idade Média e ela se chama escolástica. Então, quando eu falo Baixa Idade Média, estou dizendo de um momento que se constitui aí, sobretudo, a partir, queridos, do século IX para século X. E por que século IX para século X? Porque é o momento em que a gente vai ter o surgimento de escolas, o surgimento de espaços urbanos, núcleos urbanos, né? Pequenos núcleos, evidentemente, mas que já diferencia-se da Idade Média tradicional. Ao mesmo tempo, tem algumas informações para vocês. Essas primeiras escolas, né, e eu já explico como é que elas funcionam, acabam dando origem às primeiras universidades da Europa, como Bolonha, né, a Universidade de Bolonha na Itália, no ano 1088, século XI, a de Oxford, da Inglaterra, também no século XI, a de Salamanca, na Espanha, século XII, e a de Cambridge, também na Inglaterra, século XIII. Essas são as primeiras universidades europeias e elas são processos, elas são decorrentes dessas primeiras organizações de ensino que a gente teve na Europa. Agora, a pergunta que eu faço para vocês e eu mesmo respondo é: como que a gente pode chamar essas escolas? Nós vamos chamá-las de escolas palatinas. Palatina remete palácio. Então, se eu falo escolas palatinas, eu estou falando de escolas que surgem dentro de algum cenário imperial. E qual é esse cenário, pessoal? Para você notar aí, fica tranquilo, essas escolas palatinas surgem dentro daquilo que a gente vai chamar como Império Carolíngio. O Império Carolíngio é uma decorrência do Reino Franco. Eu fiz o esqueminha com vocês na Batalha de Poitiers, no nosso último vídeo. E o Império Carolíngio teve como principal nome a figura do Carlos Magno, o imperador do século VIII ao século IX. E esse cara, ele tinha uma preocupação absurda em desenvolver o seu reino e as pessoas do seu reino em níveis religiosos, em níveis de arte, em níveis de ensino, em níveis de administração pública. Então isso foi o ponto de partida dessas escolas, que a gente vai ter dois tipos de ensino, né? Aquilo que se ensinava como trivium, que seriam 3 disciplinas específicas, e o quadrivium, que seriam 4 disciplinas específicas, tá? Então essas escolas palatinas acabam sendo a gênese daquilo que um dia serão as universidades europeias, tá bem? Bom, pessoal, essas escolas, né, quando elas surgiram e depois dando origem a essas universidades, etc., era muito comum os alunos, ao término dos seus cursos, né, ou do seu curso, apresentarem as suas ideias. Então a gente vai ter uma apresentação de uma tese para outros alunos e para professores, outros alunos e professores refutavam essa tese, ou acabavam concordando com essa tese. E depois disso a gente tinha a defesa desse aluno. Então, apresentei uma ideia, fui questionado ou teve concordância, defendo a ideia como um todo. Tudo bem? Bom, agora a questão fundamental é: se lá na patrística havia o combate ao paganismo, qual vai ser o grande combate que a gente vai ter da escolástica? A escolástica, ao longo da sua existência, isto é, até o século XV, até o finalzinho da Idade Média, ela surge para combater o humanismo. O humanismo fica muito conhecido, pessoal, por aquela famosa frase, né, de que o homem é a medida de todas as coisas.
E o humanismo se caracterizou, dentre outras coisas, pela relativização da verdade, né? O humanismo se caracterizou, sobretudo, pessoal, por a ideia de acreditar e colocar o homem como indivíduo apenas, de modo que o indivíduo pudesse agir livremente, pensar Deus livremente. O humanismo é fruto do desenvolvimento da burguesia. E aí a igreja tem um problema, né? Porque a igreja ela se vê como a única detentora da verdade, a verdade única, a verdade da autoritas, ou seja, da autoridade bíblica. Ou seja, a autoridade bíblica diz o seguinte, olha, que toda a verdade está nas mãos do clero. E agora vem o humanismo que diz, o homem é a medida de todas as coisas. Então isso acaba colocando em xeque a soberania do pensamento religioso. Uma pergunta que geralmente os alunos podem fazer para mim, e se vocês estivessem agora presencialmente me fariam. Professor, os humanistas não criam em Deus? Gente, os humanistas criam em Deus, sim. Só que ao mesmo tempo, queriam colocar um certo protagonismo nos indivíduos, na sua vida econômica, porque afinal a burguesia ela era perseguida na Idade Média, e também queria colocar um certo protagonismo na própria interpretação a respeito de Deus. Gente, no vídeo passado eu disse para vocês como que a gente vai ter, na formação do cristianismo, o surgimento de vários pensamentos vistos como heréticos. Vocês acham que isso desapareceu da noite para o dia? Não, na verdade isso continuou e ainda continua. A gente vai ter dentro do cristianismo pessoas que vão pensar diferente, sim. Então, invariavelmente, esses humanistas pensam a vida por um aspecto mais material, mais humano, sem que necessariamente implique uma descrença no divino. Tudo bem? Uma questão fundamental da escolástica é que a escolástica, né, ela vai utilizar como principal filósofo grego, porque a gente está falando das influências também que a gente vai ter de gregos sobre cristãos, não Platão, como era a patrística. Na escolástica é o Aristóteles. E eu sempre gosto de fazer uma certa alegoria com os meus alunos, no caso com vocês. Qual é a alegoria que eu gosto de fazer? Amados, a principal ameaça da escolástica era o humanismo, que pregava uma vida mais material, mais aqui. A patrística era platônica, lá em cima. Então, gente, não dava para eu combater alguém que tem uma fala para cá, utilizando um filósofo idealista. Então, olha que sagacidade, olha que marotice a escolástica fez. Vamos utilizar um filósofo que pense o mundo a partir da realidade. Então, Aristóteles é a grande influência. Agora, amados, o pensamento aristotélico não surge do nada na Europa. A gente vai ter, na verdade, o pensamento aristotélico na Europa graças à presença muçulmana. Aí você fala assim, poxa, professor, mas eu não lembro desse assunto. Queridão, eu comentei contigo no vídeo passado. Quando eu falei para você que a gente teve as invasões na Europa dos povos muçulmanos que queriam, dentre outras coisas, islamizar a Europa. Comentei isso contigo no vídeo passado, dá uma olhadinha lá depois. Pois bem, amados, mesmo perdidos, mesmo sendo derrotados nas batalhas, sobretudo a Batalha de Poitiers, a gente vai ter uma presença muçulmana na Europa. E a presença muçulmana na Europa fez com que a gente tivesse um resgate de Aristóteles no continente europeu. E aí, então, o que a gente vai ter? A escolástica vai lá e, se apropria do pensamento aristotélico graças aos filósofos islâmicos, sobretudo Avicena e Averroes. Tudo bem? Tranquilo? Uma questão fundamental dentro desse contexto também é que a gente vai ter o surgimento de ordens religiosas, como, por exemplo, a ordem franciscana, São Francisco de Assis, e dominicana, São Domingos. Tá? E é uma questão fundamental. Se a gente tem o surgimento de ordens religiosas, isso é decorrente de um processo de transformação no próprio ambiente, ou seja, paisagem, né, relevo, topografia, se é que eu posso usar esse termo, da Europa. Uma Europa mais urbana, uma Europa mais cosmopolita, se é que eu posso usar esse termo. As ordens, elas apregoam uma vida mais despojada, uma vida mais simples, e não só isso, né? Uma vida mais voltada à reclusão em oposição aos prazeres carnais. Dentro dessas ordens, algumas figuras são muito importantes, sobretudo esse britânico chamado Guilherme de Ockham.
E aqui eu queria chamar a atenção de vocês. O Ockham, ele vem depois do São Tomás de Aquino. Mas por que eu coloco ele antes? Porque eu vou gastar mais bala explicando São Tomás de Aquino com vocês. O Ockham, ele é um sujeito que ele é britânico do século XIII e do século XIV, tá? E ele faz parte daquilo que a gente vai chamar como materialismo cristão. Em outras palavras, antes de eu levantar as mãos para o alto e agradecer a Deus por tudo que acontece, eu vou resolver minhas pendências aqui em casa. Essa é a fala do materialismo cristão. Só que não apenas isso. O Ockham, ele, como membro dessas ordens religiosas, ele entrou em desacordo com o Papa João XXIII. Na época, o papado estava em Avignon, na França. Vocês aprendem isso lá em história, inclusive. E lá, na época, o Ockham disse o seguinte, olha, o verdadeiro cristianismo é o cristianismo da simplicidade, do voto de pobreza. E na época, o João XXIII curtia uma graninha, curtia um ouro. E aí o João XXIII convocou ele imediatamente para ir para Avignon, na França, para ele ser punido, castigado, excomungado. Pois bem, o Ockham aproveitou uma brecha e fugiu para Pisa, na Itália, onde lá estava o imperador Luís V, onde ele pede abrigo. Então, mesmo excomungado, tá, ele tem um papel muito forte e muito importante. Por quê? Porque o Ockham vai falar que a liberdade é algo que Deus nos deu. E ele vai dizer que toda tirania deve ser resistida. Todo poder autoritário deve ser resistido. Gente, estamos falando de Idade Média, então parem com aquela concepção de dizer que na Idade Média as pessoas não pensam, que o pensamento é obtuso e etc. Não, amados, a gente tem desenvolvimento filosófico. Ao mesmo tempo, o Ockham vai dizer que cabe aos súditos escolherem a quem vai se submeter, ou ao imperador ou ao papa. Isso quer dizer que para o Ockham, o poder eclesiástico e o poder civil podem serem colocados em pé de igualdade. E ao mesmo tempo, eles não são soberanos frente aos indivíduos. Essa ideia do Ockham é um desdobramento do pensamento de quem? Do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, nascido na região italiana, na Península Itálica, tá bem? É o maior nome da escolástica, o maior nome, o grande nome do pensamento escolástico, tá? São Tomás de Aquino bebe do pensamento aristotélico, graças à influência de Averroes. Sempre que eu dou essa aula presencialmente, eu desafio os meus alunos a não chamarem a escolástica de escolástica, mas chamarem ela de pensamento tomista aristotélico. Mas essa ideia de pensamento tomista aristotélico é mais no finalzinho da escolástica, ou seja, é mais lá para uma crise da escolástica, século XIII, século XIV, tá bem? Bom, uma questão muito fundamental aqui no São Tomás de Aquino é o que a gente vai chamar como argumento ontológico para provar que Deus existe. Esse argumento ontológico é um argumento que considera a razão como elemento fundamental para provar e sentir Deus. E não é uma criação dele, é uma criação de Santo Anselmo, tá? Uma figura da escolástica anterior a ele e anterior ao próprio Ockham. Mas uma questão muito importante no São Tomás de Aquino é que ao utilizar um argumento ontológico para provar que Deus existe, ele vai dizer uma coisa que é uma ruptura com aquilo que anteriormente existia em Santo Agostinho. Ele vai dizer que a gente pode chegar a Deus via fé ou via razão, ou seja, a fé e a razão estão no mesmo grau de importância, diferentemente da patrística, onde a fé ela era superior à razão. Eis aqui uma sonora diferença de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Pense nisso para a sua prova. Nessa ideia da razão, ele vai utilizar o conceito de, olha, Deus pode ser provado pela razão. Chamamos isso de 5 provas racionais para provar que Deus existe. E essas 5 provas racionais bebem daquele conceito do Aristóteles das 4 causas. Lembra? Causa formal, material, eficiente e final. É a mesma coisa aqui. A gente também conhece esse termo como as 5 vias para provar que Deus é racionalmente existente. Tá? A última ideia aqui dele, antes de ir para o próximo tópico, é que o São Tomás de Aquino ele adere a uma política
voltada, sobretudo, aí, pessoal, para um ideário aristotélico, né? E só para a gente colocar aqui bem bonitinho, isso aparece numa importante obra dele chamada Suma Teológica, tá bem? Suma Teológica. Bom, se você lembrar, se você der uma pausa e voltar lá em Aristóteles, você vai lembrar que o Aristóteles dizia que a política e a ética andavam lado a lado e que a política e a ética deveriam ser pelo meio termo. Legal, né? Pois bem, aqui, cerca de 12 com 4, 16, 17 séculos depois, o São Tomás de Aquino vai dizer a mesma coisa. O governo deve ser caracterizado pelo meio termo, pela moderação, pela prudência, e o monarca, o governante, ele deve atuar e deve governar com intermediários. São Tomás de Aquino condena a tirania. Então, por causa disso, pessoal, quando eu dou essa aula presencialmente e aqui com vocês, eu uso uma expressão que eu quero pedir perdão se algum amigo meu medievalista está me assistindo, se algum professor medievalista meu está assistindo, mas eu quero usar um termo para ser didático. É criação bironiana. Aqui o rei tem que ser cristão, igual como toda Idade Média. Mas, diferentemente lá na patrística, o rei não deve forçar ninguém à conversão, como era lá na patrística, por exemplo, como era, por exemplo, dentro do Império Carolíngio. O bom rei tem que ser como Cristo, se entrega para todos, porque talvez as pessoas podem chegar a Cristo pelo seu exemplo de um bom monarca. Então eu uso um termo aqui bem bironiano, só para você entender um pouquinho, eu chamo isso de princípio de laicização. É Estado laico? Não, não é. Não é Estado laico, mas é um princípio de... Ou seja, cada vez mais se naturalizará na Europa a ideia de que é necessário os indivíduos, os súditos, terem as suas liberdades religiosas e que não é dever do Estado interferir nessas questões. Tudo bem? A última coisa que eu quero tratar com vocês aqui é o que a gente vai chamar como querela dos universais. A palavrinha querela quer dizer questão ou divisão, cisão. Tá? A querela dos universais, ela bebe de conceitos platônicos e aristotélicos. E no caso, na Idade Média, não surge na escolástica, surge na verdade na Idade Antiga ainda, com o Boécio, né? Que vai da Idade Antiga para a Idade Média. O Boécio é a gênese de tudo isso. Qual é a grande questão da querela dos universais? A disputa entre realistas e nominalistas. Mas antes que eu explique a disputa deles, duas perguntas tinham aqui pra gente. As coisas, elas verdadeiramente existem nelas mesmas, em si? O giz existe, por exemplo? Ou as coisas existem enquanto uma ideia? Se a ideia é platônica, tá? Em si, né? Aristotélica. Ok, segunda pergunta. Elas existem independentes, acertei. Elas existem de forma independente ou elas existem como extensão da realidade? É uma segunda pergunta. Então, em meio desses dois questionamentos, se as coisas existem ou se são frutos do nosso pensamento, se as coisas existem de uma forma independente ou se elas existem, por exemplo, inseridas dentro de uma situação hipotética que é uma extensão da realidade. Dentro dessa discussão, a gente vai ter os realistas que vão dizer o seguinte, olha, o que é verdade é aquilo que a gente encontra em si, é aquilo que se materializa, é aquilo que se manifesta, é aquilo que as coisas e os seres, ou seja, isto é, o pensamento, coisas e pensamento estão interligados. Então, tudo coisas universais que se manifestam na minha realidade. Por exemplo, a ideia de cavalo. Já os nominalistas, que inclusive o Ockham fazia parte, defendem o seguinte, o que é verdade? Verdade é só aquilo que eu consigo ou posso nomear. Então, se eu não consigo nomear algo, então talvez isso não é a verdade, talvez isso seja ou uma mentira ou uma ilusão. E essas questões, pessoal, acabarão acontecendo, reveja esse áudio daqui a pouco, tá? Essas questões acabarão acontecendo na Idade Média, sobretudo para questionar a respeito da essência de Deus, da natureza divina,
da natureza do pecado e automaticamente da própria noção do homem frente à sua realidade. Tudo bem? Um beijo grande para vocês. Nos vemos. Tchau, tchau.